Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai começar o conteúdo de trigonometria. A trigonometria ela começa como uma ramificação da geometria e ela ganha toda uma forma e todo um longo conteúdo dentro da matemática, ok? Hoje a gente vai falar da trigonometria no triângulo retângulo. E por que a trigonometria ela é muito legal? A trigonometria ela vai ser a primeira parte da matemática que vai relacionar ângulos e lados de um triângulo. Porque até agora você fazia só a semelhança, as fórmulas, né, as ideias de semelhança comparavam lados. Quando você mexia lá com a soma dos ângulos internos, você comparava apenas ângulos. Agora, você vai comparar ângulos e lados. A gente vai trabalhar com essas duas coisas ao mesmo tempo. Beleza? Começando hoje por trigonometria no triângulo retângulo. Beleza, galera? Então, pega o seu caderno e bora pro vídeo. Bem, trigonometria no triângulo retângulo. Coloquei aí nessa, né, uma imagem de um teodolito, que é um material, né, é uma ferramenta muito utilizada em questões. As pessoas, quando vão fazer questões de medir a altura de prédio, a altura de montanha, adoram colocar aí que é um teodolito que está medindo. Eu coloquei aí para poder ilustrar a nossa aula, beleza? Então, vamos começar. Então, eu trago aqui um triângulo e eu garanto a você que esse triângulo é um triângulo retângulo, galera. Beleza? Que tem um ângulo reto, que tem um ângulo de 90 graus. Beleza? E eu vou marcar aqui dois ângulos genéricos. Vou marcar o ângulo alfa, de verde, e vou marcar o ângulo beta, de vermelho. Ok? O primeiro passo para a gente entender a trigonometria no triângulo retângulo é a gente saber dar nome aos lados desse triângulo. Então, só para dar nome aqui, eu vou falar que esse aqui é o lado A, lado B e lado C. E provavelmente você se lembra, lá das aulas de relações métricas, os nomes que se dão aos lados, né? A gente fala que B e C são chamados de catetos, né? Então, A é cateto e B é cateto. Falei B e C? Não, perdão, galera. A e B são chamados de catetos e C é chamado de hipotenusa. A hipotenusa, que é o maior lado de um triângulo retângulo, né, galera? Então, temos aí esses nomes para os lados do triângulo retângulo. E a gente define a hipotenusa como o maior lado do triângulo retângulo, é o lado oposto ao ângulo de 90. O ângulo de 90, ele olha para a hipotenusa. Então, o lado oposto ao ângulo de 90 é sempre o que a gente chama de hipotenusa. Beleza? Agora, o que acontece? Como a gente vai relacionar ângulos e lados de um triângulo, é necessário que a gente especifique um pouco mais esses lados. Hipotenusa está ok. Hipotenusa é uma só no triângulo. Mas quando eu falo cateto, eu tenho dois. Então, se eu falo assim, olha para o cateto, para qual você vai olhar? Para o A ou para o B? Eu não te especifiquei. Então, agora, a gente vai dar um nome e um sobrenome a esses catetos. Beleza? Porque dando um nome e o sobrenome a esses catetos, vai ficar mais fácil de fazer a identificação. Ok? Então, olha como eu gosto de falar. Eu gosto de falar o seguinte. Galera, cateto é lado, né? Cateto é lado. E olha só, o ângulo alfa, ele olha para o lado A. Ele olha para o lado A. Quando um ângulo olha para um lado, a gente fala que esse lado é oposto a esse ângulo. Então, quando um ângulo olha para um lado, a gente fala que esse lado é o lado oposto ao ângulo. Então, olha só, o ângulo alfa, ele olha para o lado A. Então, o lado A é um lado oposto ao ângulo alfa. Mas, em vez de falar lado, a gente vai falar cateto. Então, eu posso falar que o lado A é o cateto oposto ao ângulo alfa. Por que ele é o cateto oposto ao ângulo alfa? Porque o ângulo alfa olha para ele. Então, eu vou escrever assim, ó. O ângulo alfa olha para o cateto A. Então, o cateto A é o cateto oposto ao ângulo alfa. Beleza, galera? Tranquilo? E agora, como é que fica o cateto B? Galera, é o seguinte, um ângulo ele é formado por dois segmentos, certo? Um ângulo é formado por dois segmentos. A gente fala que esses dois segmentos que formam um ângulo
são segmentos adjacentes a esse ângulo. Então, peraí, o ângulo alfa ele é formado pela hipotenusa e pelo lado B. E tanto a hipotenusa quanto o lado B são lados adjacentes. A hipotenusa ela recebe esse nome, hipotenusa, e o lado B é um lado adjacente. Só que em vez de falar lado, a gente vai falar cateto. Então, o que eu falo do cateto B? Eu falo que o cateto B é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Por quê? Porque ele ajuda na formação desse ângulo. Então, eu vou escrever assim, ó, o cateto B, ele forma o ângulo alfa. Então, ele é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Vamos escrever isso. Beleza, galera? Então, a gente definiu aí o que é cateto oposto e a gente definiu aí o que é cateto adjacente. Então, o que é o cateto oposto a um ângulo? Cateto oposto a um ângulo é aquele cateto que é olhado pelo ângulo. E o que é o cateto adjacente? É aquele cateto que forma o ângulo. Beleza, galera? Então, vamos chegar a essa conclusão agora em relação ao ângulo beta. A gente já definiu em relação ao ângulo alfa, vamos falar em relação ao ângulo beta. E aí a gente não vai escrever tudo isso, né? A gente vai só fazer essa pequena análise. Então, olha só. Olha só. Quem é que está sendo olhado pelo beta? O beta, ele olha para o lado B. O beta olha para o cateto B. Então, se beta olha para o cateto B, eu falo que B é o cateto oposto ao ângulo beta. E, além disso, o ângulo beta ele é formado pela hipotenusa, que é o C, a hipotenusa, e pelo cateto A. Peraí, se ele é formado pelo cateto A, o cateto A é adjacente, porque forma um ângulo. Se forma um ângulo, é adjacente. Então, a gente fala que A é o cateto adjacente ao ângulo beta. Beleza? Então, galera, A é cateto oposto ou cateto adjacente? A pergunta é, depende. Né? A resposta é, depende. O A, ele é cateto oposto ou adjacente a qual ângulo? Essa é a pergunta. Então, quando a gente fala em cateto oposto, eu preciso falar em relação a qual ângulo. O cateto A, em relação ao ângulo alfa, ele é o quê? Cateto oposto. Em relação ao ângulo beta, cateto adjacente. O cateto B, ele é o quê? Oposto ou adjacente? Depende. Em relação ao ângulo alfa, o lado B, ele é um cateto adjacente. Em relação ao ângulo beta, ele é um cateto oposto. Beleza, galera? Então, saber olhar o que é um cateto oposto, o que é um cateto adjacente, o que é hipotenusa, é muito importante. Beleza? Então, vamos continuar. Bem, eu trouxe aqui 3 triângulos. E eu já aviso para vocês que esses 3 triângulos são triângulos retângulos. Beleza? E que lá em cima, o ângulo que eles têm é um ângulo genérico θ. Beleza? Um ângulo qualquer. Ou seja, galera, esses 3 ângulos têm 2 ângulos em comum. Então, esses 3 ângulos são triângulos... Perdão, esses 3 triângulos são triângulos o quê? São triângulos semelhantes. Então, os 3 triângulos aí são triângulos semelhantes. Beleza? Eu vou falar que esse triângulo retângulo aqui, os catetos medem 20, 15 e 25. Nesse aqui, os catetos medem 12, 9 e hipotenusa 15. E nesse aqui, 8, 6, hipotenusa 10. Ok? E eu quero fazer uma análise aqui nesses 3 triângulos. O que eu quero fazer? Eu quero pegar nesses 3 triângulos e dividir o cateto oposto a θ pela hipotenusa e ver o que acontece. Beleza? Então, vamos dividir aqui. Vamos dividir aqui e ver o que acontece. Para esse primeiro, cateto oposto a θ. Cateto oposto, 15. Dividido pela hipotenusa, 25. Ao fazer aí 15 dividido por 25, a gente encontra 0,6. Vamos fazer nesse aqui. Cateto oposto, 9. Sobre hipotenusa, 15. Ao fazer essa divisão, 0,6. Aqui, cateto oposto, 6 sobre hipotenusa 10, dividindo 0,6. Então, peraí, eu peguei 2 lados, fiz a razão em um dos triângulos, e essa razão foi igual em todos os triângulos semelhantes. Calma aí, vamos fazer aqui agora uma outra. Vamos pegar outros 2. Cateto adjacente
o cateto adjacente a θ e vamos dividir pela hipotenusa do triângulo. Vamos lá, no primeiro triângulo, cateto adjacente a θ é 20 sobre hipotenusa 15. Essa divisão dá 0,8. Aqui, cateto adjacente 12 sobre hipotenusa 15, essa divisão 0,8. Aqui, cateto adjacente 8 sobre hipotenusa 10, essa divisão 0,8. Galera, de novo igual. Ou seja, já comparamos cateto oposto com hipotenusa, cateto adjacente com hipotenusa. Está faltando comparar quem com quem? Cateto oposto com cateto adjacente, que a gente vai ter feito todas as comparações. Vamos fazer aqui cateto oposto, né? Vamos abreviar aqui, sobre o cateto adjacente. Beleza? Θ. Então, como é que vai ficar? Cateto oposto, 15 sobre cateto adjacente, 20. Se você fizer essa divisão, 0,75. Beleza, faz aqui. Vai ser cateto oposto 9 sobre cateto adjacente 12. E você já percebeu que essa razão vai ser igual. E aqui, 6 dividido por 8. Isso aqui também vai dar 0,75. Então, perceba, galera. Quando eu pegar, não interessa qual. Se eu pegar um triângulo que seja semelhante a um triângulo desse aqui, se eu pegar um triângulo que seja semelhante a esse triângulo aqui, e fizer o cateto oposto sobre a hipotenusa, sempre vai dar, por exemplo, 0,6, que nesse exemplo aqui. Bogado é sempre 0,6. Não, galera, nesse exemplo aqui é 0,6. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Ok? Então, vamos supor, eu pego aqui, ó, um outro triângulo retângulo. Beleza? E olha que eu desenhei ele em outra posição. Ok? E aí, eu falo para você o seguinte, que esse aqui é o mesmo ângulo θ que estão ali, ou seja, esse triângulo, ele é semelhante a esses triângulos todos aí. E eu falo para você que esse cateto oposto aqui, ele mede 3. E eu quero descobrir quanto que mede a hipotenusa. Então, peraí, eu quero falar o seguinte, o que eu sei? Eu sei que o cateto oposto, o ângulo θ, dividido pela hipotenusa, dá sempre quanto? Dá sempre 0,6. Então, peraí, o cateto oposto ao ângulo θ, 3, dividido pela hipotenusa x, dá sempre 0,6. Ou seja, faz a multiplicação cruzada, eu vou ter que 0,6x igual a 3, x igual a 3 dividido por 0,6, que dá 5. Perceba que agora, qualquer triângulo que seja semelhante a esse, eu consigo descobrir qualquer tamanho dele. E isso, galera, foi percebido vários anos atrás. O que os caras perceberam? Se dois triângulos são semelhantes, as razões entre seus lados são sempre iguais. E se as razões são sempre iguais, vamos dar nomes a essas razões. Então, o que eles falaram? Eles falaram o seguinte, que o cateto oposto dividido pela hipotenusa vai sempre se chamar seno. O cateto adjacente dividido pela hipotenusa vai sempre se chamar cosseno. E o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente vai sempre se chamar tangente. Então, olha só, o que a gente fez aqui? A gente fez cateto oposto dividido por hipotenusa, a gente fez o quê? A gente fez o seno do ângulo θ. Quando a gente fez o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, a gente fez o cosseno do ângulo θ. E quando a gente fez o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, a gente fez a tangente do ângulo θ. Então, do exemplo anterior, o que a gente tem? Do exemplo anterior, a gente tem que o seno do ângulo θ era 0,6, o cosseno do ângulo θ era 0,8 e a tangente do ângulo θ era igual a 0,75. Isso vai variar, galera. De 1 grau até 89 graus existe uma tabela. Ou seja, o que significa, por exemplo, o seno do ângulo 30 graus? O seno do ângulo 30 significa o seguinte, que existe um triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus. E a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa do triângulo vai ser sempre a mesma. Então, deixa eu só escrever um pouquinho para cá.
Se eu falo que o seno do ângulo 30 é igual a meio, o que eu estou falando? Eu estou falando que o cateto oposto ao ângulo de 30 dividido pela hipotenusa vai ser sempre igual a meio. Beleza? É isso que eu estou falando. Então, o que são as razões trigonométricas? As razões trigonométricas nada mais são do que uma facilitação do nosso serviço. Beleza? Para a gente não precisar ficar fazendo semelhança de triângulo todas as vezes, a gente já tem a razão trigonométrica. E ela vai nos ajudar muito a resolver os exercícios, beleza? Então, isso que a gente acabou de fazer são as razões trigonométricas. E quais são as principais razões? As principais razões são seno, cosseno e tangente. Essas são as principais razões trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Beleza? Então, bem, temos aqui agora um triângulo retângulo. Ok? Vamos falar um pouco mais sobre essas razões trigonométricas. E, de novo, vou marcar aqui dois ângulos genéricos. Um ângulo alfa e um ângulo beta. Ok? E vou marcar aqui os catetos A e B e a hipotenusa C. Ok, galera? O que eu quero? Eu quero fazer seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. E eu quero fazer seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Beleza? Então vamos lá. Quem vai ser o seno de alfa? Vamos fazer aqui em azul escuro. O seno de alfa vai ser o cateto oposto a alfa, A, sobre a hipotenusa C. Ok. Quem vai ser o cosseno de alfa? O cateto adjacente, B, sobre a hipotenusa C. E quem vai ser a tangente? O cateto oposto, A, sobre o cateto adjacente, B. Ok? Agora vamos fazer o do beta. Quem é o seno de beta? O seno de beta é cateto oposto a beta, B, sobre a hipotenusa, né? Que é C. Quem vai ser o cosseno do ângulo beta? O cosseno do ângulo beta vai ser o cateto adjacente, que é quem é o cateto adjacente a beta? É A, sobre a hipotenusa, C. E quem é a tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vai ser B sobre A. Observando aqui, galera, o que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, a gente percebe que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Não é isso? O seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. E que as tangentes elas estão invertidas. Por que isso acontece, galera? Por que isso acontece? Porque a hipotenusa é a mesma para os dois e o que é cateto oposto de um é cateto adjacente de outro. Por isso que acontece essa inversão. Só que com essa constatação, a gente consegue fazer umas conclusões interessantes. Primeiro, o que alfa e beta são? Alfa e beta, eles somados dão quantos graus? Espera aí, se a soma dos ângulos internos é 180 e eu já tenho 90, significa que alfa mais beta dão 90 graus. E que nome que eu dou a dois ângulos que somados dão 90 graus? Ângulos complementares, ok? Então, alfa e beta são complementares. Beleza? Complementares. Ou seja, significa que alfa mais beta igual a 90 graus. E, galera, toda vez que dois ângulos são complementares, significa que esses dois ângulos podem entrar juntos no triângulo retângulo. E quando isso acontece, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, quando dois ângulos são complementares, galera, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E o seno do outro é igual ao cosseno do 1. Então, se dois ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro, e o seno do outro é o cosseno do 1. E se dois ângulos são complementares, o que a gente viu também que acontece? Que a tangente de 1, a tangente do alfa, é o inverso da tangente do beta. Como é que a gente fala inverso? É 1 sobre. Então, a tangente de alfa é 1 sobre a tangente de beta. Beleza, galera? Então, quando dois ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro e a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Vou escrever isso aqui, ó,
de roxo. Crapa pelada la fai turtei, che nenda minga sopra dei. Di sopra dei fa la frittata, che nenda minga crapa pelada. Crapa pelada la fai turtei, che nenda minga sopra dei. Di sopra dei fa la frittata, che nenda minga crapa pelada. Crapa pelada la fai turtei, che nenda minga sopra dei. Beleza, galera? E por que que isso pode ser muito útil para você? Isso pode ser muito útil para você porque, às vezes, você vai precisar do seno de 30. Só que a questão não te dá o seno de 30, ela te dá o cosseno de 60. Ou você precisa do seno de 20, ela te dá o cosseno de 70. Ou você precisa do cosseno de 50, ela te dá o seno de 40. Porque se dois ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Beleza, gente? Então essas são as primeiras conclusões que a gente tem aí já das razões trigonométricas. E vamos ter mais uma conclusão agora. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e vai dividir o seno de alfa pelo cosseno de alfa. Vamos ver o que que acontece. Vamos dividir o seno de alfa por cosseno de alfa. Então vamos lá. Quem é o seno de alfa aqui nesse exemplo, galera? A sobre C. Então a gente vai fazer A sobre C dividido pelo cosseno, que é quem? O cosseno é B sobre C. Então, A sobre C sobre B sobre C. Beleza? Bem, como é que vai ficar isso? Isso aqui é uma divisão de frações, onde a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí a gente vai conseguir simplificar C com C. E aí nós teremos o quê? Nós teremos A sobre B. Mas espera aí, galera. Quem é A sobre B? A sobre B é a tangente do ângulo alfa. Opa, galera, como alfa é um ângulo genérico, isso também valeria para beta. Ou seja, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que quando eu divido o seno de um ângulo pelo cosseno deste mesmo ângulo, eu encontro a tangente. E essa é uma conclusão muito importante, que a tangente de um ângulo é a razão entre o seno e o cosseno deste ângulo. Vamos escrever isso. Beleza? Ou a gente pode escrever na linguagem matemática, que a tangente de um ângulo é igual ao seno dividido pelo cosseno. Beleza? Então vamos agora fazer alguns exercícios, beleza? Vamos lá. Lembrando, galera, sempre que eu for fazer um exercício, dá uma pausa, tenta fazer sozinho, não conseguiu, a gente vai fazer aqui. Então essa questão diz assim, ó, em um triângulo retângulo, a medida da hipotenusa é 26 centímetros. A medida do cateto oposto ao ângulo de 25 graus é... E ele me deu esses dados aí, ó. Ele me deu o cosseno de 65 e o cosseno de 25. Vamos ver aí, galera. Vamos ver aí. Olha só. É um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo cuja medida da hipotenusa é 26 centímetros. Ele quer descobrir a medida do cateto oposto ao ângulo de 25. Então, vamos marcar aqui o ângulo de 25 graus. E ele quer descobrir o cateto oposto ao ângulo de 25. Beleza? Então, galera, olha só. Olha só o que a gente vai precisar fazer. Bem, o que ele quer descobrir? Ele quer descobrir o cateto oposto ao ângulo de 25. E a gente sabe a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? A razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa é a razão seno. Então, eu vou falar o seguinte, que o seno de 25 graus, nesse triângulo aqui, vai ser x sobre 26. Ou seja, para resolver essa questão, eu tenho que descobrir quanto que é o seno de 25. Eu tenho que saber quanto que é o seno de 25. E normalmente a questão dá. Mas observe, ela não me deu o seno de 25 diretamente. Ela me deu o cosseno de 65 e o cosseno de 25. Galera, mas espera aí. 65 e 25 são complementares. Então, se o cosseno de 65 é 0,4223, o seno de 25 também vai ser 0,423, porque 65 e 25 são ângulos
complementares. Então, o seno de um é o cosseno do outro. Ou seja, quanto que é o seno? O seno é 0,423. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que 0,423 igual a x sobre 26. Continuando aqui, quem vai ser o x? 0,423 vezes 26. E agora é só fazer essa divisãozinha, galera. Divisãozinha nada, né? Multiplicaçãozinha, galera. Fazendo essa multiplicação aí, a gente encontra 10,998. A unidade é centímetros, o que torna correta a alternativa. Beleza? Vamos fazer mais um. Um estudante do curso técnico de edificações, da UFPE, do Campus Recife, precisou medir a altura de um edifício de 6 andares. Para isso, afastou os 45 metros do edifício e com um teodolito, olha lá, galera, o que eu coloquei no início do vídeo, e com o teodolito, mediu o ângulo de 28 graus, conforme a imagem abaixo. Ok? Usando o seno de 28 igual a tanto, cosseno, ele deu seno e cosseno de 28. Esse estudante concluiu corretamente que a altura desse edifício é. Então, ele quer a altura do edifício, que eu vou chamar aqui de H. Beleza? Galera, o que é esse H? Esse H é o cateto oposto ao ângulo de 28. E eu tenho, né, eu quero descobrir o cateto oposto e eu sei quem? Eu sei o cateto adjacente. Então, qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente? Qual a razão trigonométrica é essa? É a razão tangente. Então, eu vou falar o seguinte, que a tangente de 28 graus nesse triângulo é a razão entre o cateto oposto H e o cateto adjacente 45. Mas quanto que é a tangente de 28? A tangente de 28 é 0,53. Então, a gente vai ter que 0,53 igual a H sobre 45. Beleza? E agora, quem vai ser o H? 45 vezes 0,53. Fazendo essa multiplicação, a gente encontra que isso dá 23,85 metros, o que torna correta a alternativa B. Beleza, galera? Então, fizemos aí 2 exercícios, vamos voltar para a parte teórica. Ok, galera. Perceba que nas 2 questões que a gente fez, ele deu dados. Ele deu lá, né, cosseno de 65, ele deu seno, cosseno, tangente de 28. Galera, existem 3 ângulos que as questões não costumam dar. Que ângulos são esses? 30, 45 e 60. Ok? São 3 ângulos que você precisa saber de cabeça, seno, cosseno e tangente. Beleza? Então, 30, 45 e 60 são ângulos muito importantes. Eu imagino que na sua vida aí acadêmica você provavelmente já tenha visto muitas vezes esses ângulos caindo em questões, caindo em provas, e você vai precisar saber de cabeça o seno, cosseno e tangente deles. E como é que a gente vai fazer para saber de cabeça? A gente vai aprender a montar uma tabelinha. Beleza? Então, a gente vai montar uma tabelinha da seguinte maneira. Então, galera, é só você montar uma tabela desse jeito aqui. Vamos só escrever mais centralizado? Seno, cosseno e tangente. Então, você vai ter seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Beleza? E como é que você vai montar essa tabela? Você vai seguir esse passo a passo, ó. Aqui na primeira linha, você vai escrever 1, 2 e 3. E aqui na segunda linha, você vai voltar 3, 2 e 1. E aí depois você volta na primeira e todo mundo dividido por 2. E na segunda também. Ok? Agora você vai tirar a raiz quadrada de todo mundo. A raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 1. Ou seja, você vai tirar a raiz quadrada de todo mundo que está em cima. Pronto, ó, já tenho seno, cosseno de 30, 45 e 60. Esses são os valores. E perceba, galera, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E seno e cosseno de 45 são iguais. Por que seno e cosseno de 45 são iguais? Porque 45 é complementar dele mesmo. Beleza? Então tá tudo certinho aí. E agora, o que a gente vai fazer? Agora é só descobrir a tangente. O legal é você saber de cabeça, você vai acabar decorando. Mas se você não lembrar,
né? A tangente é raiz de 3 sobre 3 do 30, 1 para o 45 e raiz de 3 para o 60. Como é que eu descobri isso, galera? A gente descobriu só dividindo. Faz aí, como é que vai ser a tangente de 30? A tangente de 30, ela vai ser seno de 30. Vamos fazer de outra cor, né? Para ficar, né, não ficar muito poluída a imagem. A tangente de 30, ela vai ser o seno de 30 sobre o cosseno de 30. Então, a tangente de 30, ela vai ser o seno, que é meio, dividido pelo cosseno, que é raiz de 3 sobre 2. Então, ela vai ser, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O 2 cancela, eu tenho 1 sobre raiz de 3, que se eu racionalizar 1 sobre raiz de 3, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, eu encontro raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então tá lá, ó, raiz de 3 sobre 3. Seno de 45 dividido por cosseno de 45, são dois números iguais que divididos dá 1. E aí depois é só fazer raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, que vai dar raiz de 3. Então, essa tabela, galera, aprenda a montar essa tabela, que você vai sempre saber seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Você montando ela toda vez que você for resolver as questões, eu garanto a você que você vai acabar sabendo tudo isso de cabeça, sem precisar nem montar essa tabelinha aí, ok? E agora, eu quero mostrar para vocês duas técnicas, dois macetinhos, para você resolver questões que apareçam esses ângulos de maneira muito direta, sem precisar fazer seno, cosseno, com todo aquele caminho, beleza? Então vamos falar dos triângulos notáveis, que são os triângulos que mais aparecem. Bem, se 30, 45 e 60 são os ângulos que mais aparecem, os triângulos que têm 30, 45 e 60 vão ser os triângulos que mais aparecem. Faz sentido para você? Então, vamos falar sobre esses triângulos. E o primeiro triângulo que a gente vai falar é o triângulo amiguinho. Galera, obviamente que você não vai ouvir falar esse nome em livros didáticos. Isso é apenas um linguajar nosso aqui, tudo bem? E o que é o triângulo amiguinho? O triângulo amiguinho é o triângulo retângulo que tem os ângulos de 30 e 60. Então, vou marcar aqui, ó, 30 e 60. Galera, você bateu o olho no triângulo, ele tem 90, 60, o outro só pode ter 30. Amiguinho. Você bateu o olho no triângulo retângulo, ele tem 90, 30, o outro só pode ser 60. Amiguinho. Tem 30 e 60, o outro só pode ser 90. Amiguinho. Então, o ângulo que tem 30, 60 e 90 é o triângulo que a gente chama de triângulo amiguinho, galera. E por que é amiguinho? Porque ele é muito útil. E o que eu digo a vocês é o seguinte. No triângulo amiguinho, a sua referência vai ser o cateto oposto ao ângulo de 30. Então, você identificou um triângulo amiguinho, você vai procurar o cateto oposto ao ângulo de 30. Por quê? Porque esse cateto é sempre a metade da hipotenusa. Então, eu vou escrever isso. O cateto oposto ao ângulo de 30 é sempre metade da hipotenusa neste triângulo. Por que ele é sempre metade da hipotenusa? Porque o seno de 30 é meio. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Se cateto oposto sobre hipotenusa é meio, significa que o cateto é metade da hipotenusa. Então, no seno de 30, como ele é meio, faz com que o cateto oposto seja sempre metade da hipotenusa. Beleza? E vice-versa, né? Por ser metade, faz com que o seno seja meio. Então, olha só, galera. Se esse cateto mede a hipotenusa, ela vai medir o dobro, 2A. Ok? E se você usar as relações trigonométricas ou o teorema de Pitágoras, você vai ver que o cateto adjacente é a raiz de 3. Então é isso, galera. O cateto oposto ao ângulo de 30 mede A, o cateto oposto ao ângulo de 30 mede a hipotenusa mede 2A e o cateto adjacente mede a raiz de 3. E aí você vai usar esse padrãozinho para resolver as questões e nos exemplos já a gente vai aplicar bastante isso. Então lembre-se que o cateto oposto ao ângulo de 30 é sempre metade da hipotenusa. E o cateto adjacente ao ângulo de 30 é sempre o cateto oposto multiplicado por raiz de 3. Beleza? Vamos para o próximo triângulo importante, que é o triângulo quadrado. O que é o triângulo quadrado, galera? Por que ele recebe este nome? Porque ele veio do seguinte, ele veio de um quadrado. Se eu pego um quadrado e traço a diagonal dele, eu formei dois triângulos que são chamados de triângulo quadrado. Ele recebe esse nome
Porque ele tem dois ângulos de 45 graus. Então, aqui é 45 e aqui é 45. Quando eu pego um quadrado e eu traço a diagonal dele, aqui fica 45, aqui fica 45. Por isso que a gente deu esse nome de triângulo quadrado. Obviamente, como eu disse, isso não aparece em livros didáticos, isso é apenas uma nomenclatura nossa aqui para facilitar a sua vida nas provas. Beleza? Então, olha só, galera. No quadrado, eu tenho o lado e o que é isso? Isso é a diagonal. Só que quanto que é a diagonal do quadrado? É o lado vezes raiz de 2. Então, aqui vai ser lado, e a diagonal vai ser o lado vezes raiz de 2. O lado vai ser L raiz de 2. Ou seja, se um cateto é 2, o outro é 2, a hipotenusa é 2 raiz de 2. Se um cateto é 5, o outro cateto é 5, a hipotenusa é 5 raiz de 2. Ou seja, com esse caminho, você vai conseguir fazer várias questões de triângulo quadrado. Beleza? E uma outra forma da gente falar sobre o triângulo quadrado é o seguinte. Perceba que ele tem dois lados iguais. A gente fala que o triângulo quadrado é o triângulo retângulo isósceles. Beleza, galera? Tranquilo? Então vamos fazer alguns exercícios aí. Então olha só, já coloquei 3 questõezinhas pra gente. Vamos fazer de verde, pode ser? Então olha só, galera, olha esse triângulo da letra A. 90, 60, o outro ângulo só pode ser quem? O outro ângulo só pode ser 30. Beleza? Esse triângulo é amiguinho. A minha referência é sempre o cateto oposto ao ângulo de 30. E esse cateto é sempre metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é 10, este cateto é 5. E o cateto adjacente vai ser esse cara vezes raiz de 3. 5 raiz de 3. Pronto, esse é o valor do x. 5 raiz de 3. Ok? Vamos para a letra B. A letra B, galera, 90, 45. Opa, o outro só pode ser 45. Triângulo quadrado, galera. Então, olha só. Ele é o triângulo retângulo isósceles. Então, se aqui é raiz de 2, aqui também é raiz de 2. E o y, ele vai ser L raiz de 2. Ou seja, ele vai ser os catetos multiplicado por raiz de 2. Então, vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2. E essa é a resposta. Beleza? E vamos para a letra C. Letra C, ó, 90, 30, esse cara aqui só pode ser 60. Galera, cateto oposto ao ângulo de 30, 3. A hipotenusa não precisa saber, mas é 6. E quem vai ser o outro cateto? O outro cateto é o adjacente ao ângulo de 30, ele vai ser o cateto oposto ao ângulo de 30 multiplicado por raiz de 3. Então ele vai ser 3 raiz de 3. Perceba, a gente nem precisou fazer seno, cosseno, tangente. A gente apenas identificando triângulo amiguinho e triângulo quadrado, a gente conseguiu responder as coisas muito mais rápido. Beleza? Vamos fazer mais questão aí. Em um triângulo retângulo, de lado oposto ao ângulo de... Perdão. Em um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 30 mede 6 centímetros. Determine a medida da hipotenusa. Se você já está craque, você não precisa nem desenhar, né, galera? Ele falou que o cateto oposto ao ângulo de 30 mede 6 e ele quer a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo de 30 é sempre metade da hipotenusa. Então, se esse cateto é 6, a hipotenusa é 12. Mas vamos fazer o desenho. Então, um triângulo retângulo. Ele comentou sobre o ângulo de 30 graus e ele falou que o cateto oposto a esse ângulo de 30 é igual a 6. Ele quer descobrir a hipotenusa. Então, olha lá, galera. Cateto oposto ao ângulo de 30 é sempre metade da hipotenusa. Então, quanto tem que ser essa hipotenusa? Essa hipotenusa é o dobro. Essa hipotenusa é 2 vezes 6, que dá 12 centímetros. Matamos a questão. Beleza? Vamos para a próxima. Em um triângulo retângulo isósceles, opa, galera, ele falou o quê? Triângulo retângulo isósceles. Se é triângulo retângulo isósceles, é o triângulo quadrado, né? A hipotenusa desse triângulo mede 26 centímetros. Qual é a medida do cateto desse mesmo triângulo? Então, peraí, vamos fazer o desenho. Mas se você já está craque, você não precisa, né? Mas vamos lá. 90 e os ângulos vão ser 45. Bem, ele disse que a hipotenusa mede 26. E ele quer os catetos, né? Que é lado ou lado. Galera, a hipotenusa ela é o L raiz de 2. Então, L raiz de 2 é igual a 26. Então, quem vai ser o L? O L vai ser 26 dividido por raiz de 2.
E aí agora a gente racionaliza. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. E a gente vai ter que isso vai dar 26 raiz de 2 sobre 2. Então o lado vai ser 13 raiz de 2 centímetros. Beleza, galera? Tranquilo? Então, vamos continuar. Os catetos de um triângulo retângulo medem 10 e 10 raiz de 3, né? Ficou meio ruim aqui. Vamos fazer assim, ó. Vamos apagar aqui. Então, medem 10 e 10 raiz de 3 centímetros. Determine as medidas dos ângulos internos deste triângulo. Então, peraí. Ele falou que é um triângulo retângulo. Então, ele tem catetos e hipotenusa. E ele falou que os catetos medem 10 e 10 raiz de 3. Ele quer saber os ângulos internos. Um ângulo interno, a gente já sabe, é 90 graus, porque ele é um triângulo retângulo. Galera, olha só, olha o que está acontecendo. A gente tem aqui um cateto, e o outro cateto é esse aqui, multiplicado por raiz de 3. Ou seja, esse cara aqui só pode ser quem? Esse cara só pode ser 30, porque o cateto oposto ao ângulo de 30, multiplicado por raiz de 3, é o cateto adjacente. E se esse cara é 30, esse cara aqui em cima só pode ser quem? Esse cara só pode ser 60. Então, os ângulos desse triângulo são 90, 30 e 60. É um triângulo amiguinho. Beleza? Vamos lá. Aqui vamos apagar para não ficar em cima demais, né? Tá aqui 10 raiz de 3. Um triângulo retângulo tem dois lados que medem 20 centímetros cada um. Determine a medida do terceiro lado desse triângulo. Então, um triângulo retângulo tem dois lados que medem 20. Galera, dois lados iguais, triângulo o quê? Triângulo isósceles. Né? Não vou nem marcar aqui o 45 graus. 20 e 20. Ou seja, esses ângulos são iguais, né? Vou marcar o 45, beleza? Já que você insiste, vou botar aqui, ó, 45 graus. E ele quer o terceiro lado, galera. Aqui é L, esse cara só pode ser L raiz de 2. Esse cara só pode ser 20 raiz de 2 centímetros. Beleza? Fizemos usando apenas o triângulo quadrado. Perceba, a gente não está usando as razões trigonométricas. Eu estou usando só a noção de triângulo amiguinho e triângulo quadrado. Beleza? Vamos lá. Um avião, ao decolar no aeroporto, percorre uma trajetória retilínea formando um ângulo constante de 30 graus com o solo. Depois de percorrer 1000 metros na trajetória, a altura atingida pelo avião em metros é... Então, peraí, galera, tá o chão aqui. O avião, ele decolou, formando um ângulo de 30 graus com o solo. Então, o ângulo que esse avião decolou é 30 graus com o solo. Tá aqui, né, galera? O aviãozinho, ó, voando. Caraca, velho, desenho bem demais, cara. Ficou muito bom, velho. Que beleza, ficou, ó, uma bosta. Então, beleza. Tá aqui o aviãozinho voando. E aí, depois de percorrer 1000 metros nessa trajetória, né, depois de percorrer 1000 metros na trajetória, ele quer descobrir qual foi a altura atingida pelo avião. Galera, olha só. 90, 30, esse triângulo é o quê? Amiguinho. E no triângulo amiguinho, quem é a minha referência? O cateto oposto ao ângulo de 30, que é sempre metade da hipotenusa. Então, se o cateto oposto ao ângulo de 30 é sempre metade da hipotenusa, e a hipotenusa é 1000, quanto vai ser o H? O H vai ser metade de 1000, que é 500 metros. O que torna correta a alternativa C. Beleza? Vamos lá. Uma escada está apoiada em um muro, formando com o chão um ângulo de 45 graus. Sabendo que o muro mede 2 raiz de 2 metros, o tamanho da escada é em metros. Então, peraí. Vamos lá, galera. O que ele está falando? Eu tenho aqui o chão. Eu tenho um muro, né? Eu tenho um muro. E a escada está apoiada no muro. Então, aqui está a escada. Isso é uma escada, galera. O cara manja muito do desenho. Então, olha só. E forma com o chão um ângulo de 45 graus. Galera, o muro, ele tem que ser necessariamente reto, né? Então, ele está falando o seguinte. Ele está falando que o muro mede 2 raiz de 2. Então, peraí, deixa eu só fazer esse desenho mais bem feito. Porque a escada está apoiada aqui, ó. Isso, agora sim. E ele está falando que isso aqui mede 2 raiz de 2.
Galera, esse triângulo é qual triângulo? É o triângulo quadrado. Então, isso aqui também é 2 raiz de 2. E quanto vai ser esse cara? Esse cara, né? Esse aqui é L, esse aqui é L, esse aqui vai ser L raiz de 2. Em quem vai ser o L raiz de 2, que é o outro lado? Vai ser o 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, isso vai ficar 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Isso dá 4 metros, que é o tamanho da escada, o que torna correta a alternativa A. Beleza? Só usando, gente, triângulo amiguinho e triângulo quadrado, tá? Vamos lá, próximo. Uma pessoa está a 80 raiz de 3 metros de um prédio e vê o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. De novo, galera, triângulo vai ser amiguinho. Se o aparelho que mede o ângulo está a 1,6... Olha o Teodolito de novo aí, ó. Se o aparelho que mede o ângulo está a 1,6 metros de distância do solo, então podemos afirmar que a altura do prédio em metros é... Então, peraí, galera. Primeiro, vamos calcular o seguinte. Vamos calcular esse tamanho aqui, ó. Porque depois que a gente descobrir esse tamanho, a gente vai somar a altura desse aparelho, que é 1,6. Beleza? Então, olha só. Esse triângulo é o triângulo amiguinho. E o que ele me deu? O cateto adjacente ao ângulo de 30. Se ele me deu o cateto adjacente, quem vai ser o cateto oposto? O cateto adjacente não é o cateto oposto vezes raiz de 3? Quem é que eu multiplico por raiz de 3 para encontrar 80 raiz de 3? 80. Então, isso aqui dá 80 metros. Certo? Então, esse tamanho laranja é 80 metros. Mas para eu descobrir a altura do prédio, é fazer esse 80 metros mais a altura do teodolito, que é 1,6. Ou seja, isso dá 81,6 metros, que torna correta a alternativa B. Beleza? Vamos para o próximo. Última questão aí, galera. O teodolito... Opa, olha de novo. Tá vendo por que eu coloquei a ilustração? O teodolito é um instrumento de medida de ângulos bastante útil na topografia. Com ele, é possível determinar distâncias que não poderiam ser medidas diretamente. Para calcular a altura de um morro em relação a uma região plana no seu entorno, o topógrafo pode utilizar esse instrumento adotando o seguinte procedimento. Situa o teodolito no ponto A e, mirando o ponto T no topo do morro, mede o ângulo de 30 graus com a horizontal. Desloca o teodolito 160 metros em direção ao morro, colocando agora no ponto B, do qual, novamente mirando o ponto T, mede o ângulo de 60 graus com a horizontal. Se a altura do teodolito é de 1,5 metros, é correto afirmar que a altura do morro com relação à região plana, a qual pertencem A e B, é em metros. Então ele deu o desenho aí, galera. O que acontece? Vamos fechar aqui o triângulo, né? Ó, esse triângulo vem aqui. E o que aconteceu? O cara estava nessa posição e mediu um ângulo de 30 graus. Aí ele se deslocou 160 metros, parou nessa posição e mediu 60. Ele quer descobrir a altura desse morro. Então, mas espera aí, galera. O cuidado que a gente tem que ter é, a gente tem que descobrir a altura do morro e depois somar aqui, ó, a altura do teodolito, que é quanto a altura do teodolito? 1,5 metros. Então, a gente tem que descobrir esse tamanho x e depois somar 1,5. Olha a minha dica, galera. Vamos fazer aqui de azul claro. Vou apagar aqui. Galera, 160. Ele andou para cá. Esse ângulo é 60. Quanto que é esse ângulo aqui? 120. Concorda comigo? 120 mais 30, isso dá 150. Quanto que falta para 180? Falta 30. Então, esse ângulozinho aqui é 30 graus. Peraí, se esse ângulozinho é 30 graus, significa que esse triângulo aqui verde, ó, esse triângulo verde que eu vou apagar já já, mas esse triângulo verde ele é um triângulo o quê? Isósceles. Então, esse lado igual a esse lado. E quanto que mede? Isso mede isso aqui, ó, que é esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui é 160. Beleza? Ok. Agora vamos para o triângulo de dentro aqui, ó. Vamos para esse triângulo laranja aqui, ó. Vamos fazer esse triângulo laranja. Vamos olhar só para ele agora. Beleza? Olhando apenas para esse triângulo laranja. 90, 60. Opa! Tá faltando quem aqui? Tá faltando 30 graus. Certo, galera? E o que a gente sabe? A gente sabe que no triângulo amiguinho, o cateto oposto ao ângulo de 30 é sempre metade da hipotenusa. Então, quanto que é isso? 80. E o cateto adjacente é o cateto oposto multiplicado por raiz de 3. Então, isso aqui é 80
raiz de 3. Certo? Então, esse tamanho x em vermelho é 80 raiz de 3. Quem vai ser a altura do morro? O tamanho x, que é 80 raiz de 3, mais a altura do teodolito, que é 1,5. O que torna correta a alternativa, a letra A. Ok, galera? Então, essa foi a nossa aula de trigonometria no triângulo retângulo. Beleza? Espero que você tenha aproveitado. Muito obrigado por virem até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.